Hello, how are you? Eu estava falando aqui, meu microfone estava no silencioso. Sejam muito bem-vindos a esta aula gratuita sobre Present Perfect. Eu decidi fazer a aula neste horário, às 18h05, porque eu não acredito que vai ser uma aula que eu vou conseguir dar em 30 minutos. Porque eu gosto de deixar tudo muito bem explicadinho, né? Bonitinho, para todo mundo entender o Present Perfect. Mas antes da gente começar, eu gostaria de falar uma coisa. Existem momentos no ensino da língua inglesa que não tem como a gente deixar de ensinar gramática. Não tem. Não tem. Na verdade, a gente ensina gramática o tempo todo. Só que a gente não ensina gramática. Hello, Leonardo. Leonardo, gente, é meu próximo convidado agora aqui na quarta-feira, às 19 horas. Tá? A gente vai falar sobre o mercado de trabalho, inclusive sobre a importância de falar inglês também. César, seja muito bem-vindo. Legal. Então, assim, a gente ensina a gramática o tempo todo, mas não igual a gente é ensinado na escola. Olha, isso aqui é sujeito, isso aqui é verbo, isso aqui é predicativo, isso é um verbo de ligação, isso é um verbo de ação, isso é um adjetivo. Não, a gente não ensina dessa forma, tá? A gente vai ensinando dentro de estruturas. E outra coisa, muitos alunos fazem perguntas, principalmente os adultos. Então, a gente acaba meio que tentando fugir da gramática, mas não consegue, tá? E o Present Perfect é um ponto gramatical que não tem como você não falar de gramática aqui, tá? E vocês vão entender por quê, tá bom? Então, antes da gente dar continuidade, aqui eu peço para vocês me seguirem nas redes sociais, né? Aí eu tenho o Telegram, né? Que ainda continua com o nome Solte a Língua, porque infelizmente eu não consigo mudar o nome. O Telegram eu dou dicas exclusivas para o canal, então você não vai ver essas dicas aqui no LinkedIn, tá? Então é só para quem está lá no Telegram, é gratuito, eu não fico enchendo de dicas o dia inteiro, é uma por dia, às vezes eu posto alguma coisa que eu acho interessante, por exemplo, algum vídeo ou um artigo que eu acho interessante compartilhar com as pessoas. Desculpa, aí eu posto lá, tá? Então fique tranquilo. Também posto quiz, mas o quiz de lá é diferente do quiz do LinkedIn. Então você tem 2 quizzes nas sextas-feiras. Aí tem o meu Instagram, né? Tem o meu Facebook e tem um grupo de conversação no WhatsApp. Também é um grupo gratuito, voltado para iniciantes, ou seja, para quem tem nível A1 e A2. Mas quem tem nível acima também pode participar. Mas o foco ali é que vocês conversem entre vocês, né? Tem pessoas do Brasil e do mundo que estão lá no grupo. Então é para vocês conversarem. Não é um curso para eu dar aula, tá, gente? É um curso para vocês conversarem entre vocês. E é gratuito também. Claro que dentro das conversas eu faço correções pontuais. Às vezes é um erro de preposição, às vezes é um erro de ortografia, às vezes é um erro de estrutura. E eu faço essas pontuações lá para ajudar. Mas eu não dou aula dentro do grupo, certo? Suelen, seja muito bem-vinda também. Aqui, ó, que legal. As dicas do Telegram também são legais, né? E as enquetes que eu coloco às sextas-feiras também. É bom porque dentro dos quizzes vocês testam seus conhecimentos e depois eu dou uma explicação por que aquela resposta está correta e as outras não estão. Porque não adianta eu falar a resposta correta é a C, e daí? E as outras? Por que elas estão erradas? Certo?
Então, essa é a ideia também dos quizzes. E aí, eu tenho os meus e-books. Quem tem medo do verb to be, resolvi escrever esse e-book porque muitas pessoas acham que aprender inglês não sai do verb to be. Teoricamente, não sai do verb to be, porque o verb to be é o verbo mais importante do nosso idioma, né? Do idioma da língua inglesa. Você vai usar o verb to be em várias situações, em todos os tempos verbais. Você não tem como escapar dele. Então, se você não domina o verb to be, você vai ter problemas, tá? Mais para frente. Gente, tá ameaçando chover aqui e eu espero que não tenha problema com energia. Tá? Então, eu fiz esse e-book para vocês entenderem a importância do verb to be. E o Solte a Língua Job Interview Course é um e-book com dicas, né, de perguntas e respostas que vocês podem praticar para uma entrevista de emprego em inglês, certo? Mas é voltado, quero deixar bem claro, que essa apostila é voltada para quem tem pelo menos o nível intermediário para cima. Porque os exemplos estão em inglês, eu não coloquei tradução. Então, assim, entenda que para você se preparar para uma entrevista de emprego em inglês, você tem que ter pelo menos nível intermediário. Se você não tem nível intermediário, você tem nível 0, você está no nível A1, A2, você tem que se preparar para ficar no nível intermediário antes de fazer uma entrevista de emprego em inglês, tá? Não é simples assim, não é memorizar frases prontas. Lembre-se que o pessoal do RH, a gente vai dessa conversa com o Leonardo na quarta-feira, sobre como as entrevistas são feitas, né? O que o entrevistador está preparado, o que o RH procura de um candidato. Então a gente tem que tomar muito cuidado que, eu vou decorar um monte de frase, pronto, vou fazer a entrevista. E você vai quebrar a perna e queimar o teu filme. Tá? Então esse livro aqui, se você é um nível A1, A2, ou até um intermediário entre A1, A2 e B1, tudo bem, você pode adquirir o livro e ir estudando, fazendo suas aulas de inglês, e mais para frente você usar, né, o e-book para se preparar para uma entrevista. Então vamos lá. Present Perfect. Gente, o StreamYard não possibilita ver todos os comentários, tá? Então, se eu não responder os comentários de vocês, não fiquem chateados comigo, tá bom? Porque eu não tenho acesso a todos os comentários. Então, provavelmente, poderia responder depois que acabar essa aula. Então, eu recomendo que vocês tenham um bloquinho ou um caderninho, qualquer coisa que vocês possam anotar. Porque isso aqui é uma aula, né, gente? É uma aula, mas na frente vocês vão fazer exercício, certo? Então, aqui tem essas frases aqui. Como você falaria as frases abaixo em inglês? Eu quero só que vocês reflitam, porque mais para frente eu vou retomar essas frases, certo? Ó, terminei meu trabalho. Acabei de chegar. Convidamos muitas pessoas para a nossa festa. Sandra perdeu as chaves do carro. Você fez a lição de casa? Você comprou um computador novo? Brian limpou a casa. Pat escovou os dentes. Eles pintaram as paredes. Apenas reflitam. Como que vocês, né, falariam essas frases em inglês? Certo? Anote no caderninho. Não precisa escrever nos comentários, porque, como eu disse, eu não tenho acesso. Eu já até recebi aqui um aviso. Eu só consigo ter esse acesso se eu pagar, né, gente? Então, pobre que é pobre usa que é gratuito, né? Então, vamos lá.
present perfect é um tempo verbal que não existe na língua portuguesa. Por isso que eu falei, a gente vai precisar entrar em questão gramatical aqui, porque ele não existe, assim, da forma como é ensinado em inglês, ele não existe em português. Porém, podemos usar algumas equivalências em português, ou seja, alguns tempos verbais em português, eu posso traduzir, né, o present perfect. Então, a gente pode usar aí o passado simples, o presente simples e locução verbal com auxílio do verbo ter, tá? Na hora que eu estou fazendo o present perfect, né, em inglês, eu vou traduzir para o português, tá? Então, eu posso usar essas 3 situações, certo? Para quem fala espanhol, isso aqui é baba, porque também existe na língua espanhola, tá? O present perfect, só que agora eu não lembro se era presente perfeito ou presente imperfeito que eles têm, né? Só que eles usam o verbo haver, que vocês vão ver que eles usam o verbo haver lá como verbo auxiliar. E aqui vocês vão ver como verbo ter seria o have, certo? Então eu coloquei aqui uma linha do tempo, baseado na minha vida, que fica mais fácil. Eu nasci em 1973, tá? E coloquei aqui present, que é até hoje. Então, momento presente. Então, durante esse período, eu tive várias experiências. Várias. Algumas experiências se repetiram, fiz mais de uma vez, e outras nunca aconteceram. Né? A gente tem que entender que experiências que não acontecem também são experiências. É meio louco dizer isso, mas é, né? Então, desde o meu nascimento até o momento presente, eu tive várias experiências de vida, né? Se eu for pegar, por exemplo, uma experiência que eu nunca tive, eu nunca me casei, né? Que mais? Eu já viajei para algumas cidades do Brasil, eu já tive alguns namorados, eu já fiz algumas graduações, que mais? Eu já viajei de bicicleta, várias experiências, tá? E algumas foram só uma única vez também. E eu sempre gosto de brincar com os meus alunos, gente, eu estou viva, tá? Vocês não estão tendo aula com fantasma, vocês vão entender por que isso também, tá? Então, aqui, ó, várias experiências de vida, algumas experiências e outras não, né? Experiências repetitivas, outras não. E algumas não foram realizadas. Ainda, quem sabe, mais pra frente. Então, agora o have, não é como eu falei, ele vai ter papel tanto de verbo quanto de verbo auxiliar. Certo? Que vocês aprenderam até então, o do, o does, o did, né? Aprenderam o modal can, could, né? O verb to be como verbo auxiliar, quando a gente está falando de present continuous, né? Am, is and are. Se você já aprendeu o past continuous, o was e o were. Então agora é o have. Certo? Então, eu coloquei aqui, né, a forma afirmativa, negativa e interrogativa, para vocês prestarem atenção aí, ó. I have, you have, she has. He has, it has, we have, they have. E negativa, I haven't, you haven't, she hasn't. He hasn't, he hasn't, we haven't, they haven't. E interrogativa, have you, have I, has she, has he, has it, have we, have they. Então, tenha em mente que agora o have vai ter duas funções, tanto de verbo, então ele não deixou de ser verbo, tá, gente? Ele continua sendo verbo, só que agora ele tem a função de ser um verbo auxiliar.
Então, você vai usar, como vocês podem ver aí, na afirmativa, negativa e interrogativa. Não sei se vocês lembram, quando vocês aprenderam do, does e did, a gente só usava na negativa e interrogativa. Agora, você vai usar o have nas 3 situações, certo? Não sei se dá para vocês verem aí uma pequena lista dos verbos que a gente chama de past participle ou particípio passado, que seria o equivalente à terceira coluna dos verbos irregulares, né? Porque vocês aprenderam lá no past simple que existem verbos irregulares, né? E esses verbos irregulares têm o past participle, que é o particípio passado. Então, agora vocês vão ter que memorizar uma outra coluna, certo? E os verbos regulares, aqueles que terminam com ed, continuam da mesma forma. Tá? Eu uso o ed no past simple e no past participle, tá? Então, aqui estão alguns, só para a gente poder ver, deixa eu ver se eu consigo. Vou ter que aumentar minha tela aqui, porque senão não enxergo. Então, a gente tem aí, ó. Deixa eu pegar um aqui, ó. O break. Break, broke, broken. Né? Ó, become, became, become. O próprio do, né? Do, did, done. E lá, you have. Olha lá, o have. Continua sendo o verbo. Have, had, had. Ok? Então, assim, não é para você memorizar essa tabela. Não adianta você procurar no Google uma tabela de verbos irregulares e depois você ficar aí decorando. Não. A melhor forma para você memorizar esses verbos é fazendo exercício. Então, depois que terminar essa aula, você, né, durante a semana, não precisa ser exatamente hoje, mas se você quiser fazer hoje, tudo bem. Você vai fazer vários exercícios de present perfect com uma tabelinha do lado para você consultar. Aí você vai fazendo vários exercícios durante a semana, ou por algumas semanas, alguns meses. Com o tempo você vai memorizar sem. Assim, você memoriza e você fala assim, poxa, como é que eu memorizei isso? Porque aí você repetiu, ficou repetindo, tá? Os próprios dicionários monolíngues também dão as duas formas do verbo, né? O passado simples e o past participle. Para você, caso você tenha dúvida, ai meu Deus, e agora? Qual que eu falo? Aqui tem o fall. Fall, fell, fallen. Você pode consultar o dicionário. Certo? Porque se você pegar uma tabelinha e ficar memorizando, nem 2 dias, tá? Você vai esquecer tudo. Então, faça bastante exercício, vários exercícios, vai fazendo bastante mesmo. Não só uma forma para memorizar o verbo, mas também a estrutura do present perfect, ok? Então, vamos lá entender aqui. Ao usar o present perfect, não mencionamos quando essa situação ou as situações aconteceram. Então, eu tenho aqui, ó, de 1973 até o presente momento, como eu falei, tive várias experiências, algumas repetidas e outras não, né? E outras eu nunca tive. Então, várias coisas aconteceram no meu passado, concorda? Então, palavras que eu coloquei aí embaixo não combinam com present perfect. Por exemplo, aí, ó, last night, last week, last weekend, last month, last year, last class, e assim sucessivamente. Yesterday, yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening. Nossa, esqueci, faltou um S aqui, ó. 2 days ago, 3 years ago, etc. When I was younger, when I was at school. Só a palavra when aqui, né? Você já mata a charada. When I lived in. Ok? Então, essas expressões que indicam passado,
não combina com present perfect. Então, ou seja, se eu usar essas expressões, eu já não uso mais o present perfect. Aí vou ter que usar o past simple, tá? Eu acho que o nome desse tempo verbal devia ser present imperfect, porque ele na verdade não é muito perfeito, né? Porque ele tem relação, ele está relacionado com o meu passado, né? E ao meu presente ao mesmo tempo. Olha que louco isso. Né? Por isso que para muitos brasileiros entender o present perfect é uma coisa extremamente difícil. E vou falar por experiência própria, tá? Quando eu era aluna, não sei se vocês sabem, mas quando a gente faz aula em escola de idiomas, os professores são proibidos de falar em português na sala de aula, tá? Eu já dei aula e eu sei o que é isso. E eu lembro que eles me ensinavam present perfect, eu ficava assim, mas como assim passado relacionado com presente, presente com passado? Não estou entendendo. E eu pegava até a gramática lá do Murphy, fazia os exercícios e não entendi. Foram uns 3 anos assim, sério, não estou mentindo, uns 3 anos viajando no present perfect. Até que um dia, uma professora brasileira, muito bacana, que hoje ela não mora mais no Brasil, ela falou, vou ensinar essa aula em português, que eu quero que vocês entendam. Aí a ficha caiu. Tá? Ela deu aula em português numa escola de idiomas e que não era permitido falar português na sala de aula. E ela fez a melhor coisa que ela poderia ter feito. Porque foi aí que eu entendi o present perfect. Então, quando eu dou aula de present perfect com os meus alunos, eu dou em português. Porque eu quero que eles entendam como usar o present perfect. Aí, entendeu? Agora a gente vai para a prática. Certo? Então, também ele não vai aprender em uma aula só. Ele vai aprender em várias aulas, vai ter vários exercícios, vai praticar bastante. Porque, como eu disse, ele não é um tempo verbal que os brasileiros... Não existe na língua portuguesa, então o brasileiro não está acostumado a usar o present perfect, porque existe um contexto todo atrás dele. E se o brasileiro não entende o contexto, ele se perde aqui. Mas, basicamente, tenha foco nisso aqui. O present perfect não combina com essas frasezinhas que eu coloquei aí. Não combina com quando. Quando aconteceu? Semana passada, ano passado? Não combina. Tá? Então, geralmente, usamos as seguintes palavras e expressões com present perfect. Então, eu coloquei aqui, ó, lately, recently, this week, this month, this year, these days, for, just, already, yet, since, ever. Tá? Lembra que tem a ver com o meu passado e o meu presente ao mesmo tempo. Então, agora vocês vão ver alguns exemplos, vocês vão entender melhor. Então, aqui, ó. I have taught English since 2008. Olha lá, eu ensino inglês desde 2008. Eu até poderia traduzir ao pé da letra. Eu tenho ensinado inglês desde 2008. Mas ninguém fala assim em português, concorda? Então, se eu quero falar uma frase desse tipo, eu ensino inglês desde 2008, eu trabalho na empresa X desde de 2000, eu pratico judô desde 1900 e bolinha, sou casado desde... Entendeu? Present perfect. Present perfect. Aí veja, o have como auxiliar e o verbo teach, né? Que é o verbo ensinar, no particípio passado, que é taught. Então, não adianta você falar assim, I teach English, sim, está errado, tá? A gente tem que lembrar que o present simple, ele fala de fatos no momento.
tá? Fatos reais que acontecem diariamente na sua vida. Ele não está mencionando quanto tempo você faz determinada coisa. O present perfect já coloca isso. Então a gente usa o since, tá? E aí, como eu falei, o for, então eu usei a mesma frase de outra forma, né? I have taught English for 17 years. Eu ensino inglês há 17 anos. Então é a mesma coisa, eu trabalho na empresa há 15 anos. Eu namoro fulana há 20 anos. Eu sou casado com Maria há 2 anos. Ou, sei lá, meu pai morreu, que nem meu pai morreu mesmo. Meu pai morreu há 20 anos. Então, veja lá, de novo, né, o have como auxiliar e o taught, que é o passado, o participio passado de teach. Então, eu uso for com sentido de né, que é o haver, né, o verbo haver. Certo? Então, toda vez que você quiser falar frases desse tipo, né, ou seja, não tem relação com o passado, começou em algum período, que nem aqui, ó, começou em 2008, se for comparar, né? Então, de 2008 até hoje, são 17 anos. Então, há 17 anos eu ensino inglês, eu dou aula de inglês, certo? Se eu tivesse dado aula de inglês por 17 anos e hoje eu não dou mais, aí já não uso mais o present perfect, eu uso o passado simples, tá? Aqui é uma experiência que eu nunca tive, que também é verdade. I have never been abroad. Eu nunca estive no exterior. Tá? Eu usei o never, mas eu poderia ter colocado I haven't been abroad. Tá? Sei lá, eu nunca li o livro tal, nunca assisti o filme tal. Eu nunca conheci tal país, entendeu? Tá vendo? É tudo present perfect. I had studied at Anhembi Morumbi. Eu estudei na Anhembi Morumbi. Tá? Eu fiz minha pós-graduação. Eu pus isso aqui, mais proposital, porque eu só queria mencionar mesmo que eu estudei lá. Né? Em algum momento da minha vida eu estudei lá. Porém, ela é uma ação, né, de certa forma, que já se encerrou. Então, se já se encerrou, aí eu uso o passado simples, tá? Aqui, ó. I have read, né? Lembrando que o verbo read, né? Ele mantém a grafia, mas a gente fala read. I have read an interesting book these days. These days. Eu li um livro interessante. Nossa, gente, eu errei aqui, né? Interessante esses dias. Né? Esses dias. Pode ter sido entre sexta e ontem. Ou entre ontem. Sei lá, foi esses dias aí. Tá? Não mencionei quando, concorda? Nos exemplos anteriores também, ó, vou até voltar. No primeiro, eu coloquei desde 2008, tá? Aqui no for, há 17 anos. E nos outros, você pode ver que eu não coloquei tempo, não coloquei quando. A mesma coisa aqui no primeiro, esses dias. I have already had dance classes. Eu já tive aulas de dança. Eu usei o already porque o already ele significa já, tá? Mas é já no sentido de uma coisa que você já fez. Então, por exemplo, eu já fui para Santos, eu já fui para os Estados Unidos, já fui casado, sei lá, uma coisa que você já fez. Eu já fiz aulas de dança, não faço mais, né? Cheguei a fazer aula de dança, faço mais. Então, isso aqui, I have already had dance classes.
durante a minha vida inteira. Não lembra da linha de vida, do momento que eu nasci até o presente momento? Sim, eu já tive. Por muitos anos, inclusive. Tá? I haven't finished my post-graduation yet. Tá? Eu ainda não terminei a minha pós-graduação, que é verdade. Eu vou terminar em julho, né? Começo de agosto, se eu não me engano. E o yet, numa frase da negativa, né? Que a gente tem aqui o haven't, ele significa ainda. Tá? Eu até coloquei aqui, né? Aqui embaixo como not yet, porque seria ainda não. Certo? Só que quando ele está numa pergunta, ele significa já também. Só que já no sentido de algo que ainda não foi feito. Então, have you done your homework yet? Tipo assim, você já fez sua lição de casa? Aí o aluno fala, not yet, teacher. Ainda não. Não é? Que o not combinado com yet significa ainda não. Tá? E como vocês podem reparar, o yet, né, geralmente vai para o fim da frase, tanto na negativa quanto na pergunta. Já o already, ele vem aí, ó, no meio da frase, entre o auxiliar e o verbo. Porém, vocês podem ouvir aí gringos, né, em geral, usando o already no fim da frase, tá? Mas é aquela coisa. Aqui, I have already had, né, é gramaticalmente correto, certo? E veja aí também nessa frase que o have, né, é verbo. Olha lá, o primeiro have é auxiliar. O segundo, had, é o have no particípio passado. Certo? Então, o ever, né, agora ever, né, have you ever eaten froglets? Você já comeu pernas de sapo? Nossa, gente, eu vou arrumar depois esse, como é que chama? Esses slides, porque eu sempre libero para vocês os slides para vocês fazerem um download, tá? Então, você já comeu pernas de sapo? Então, esse ever aqui, ele dá a ideia de que alguma vez na vida você já, né? Então, tipo, você já comeu pernas de sapo alguma vez na sua vida? Então, geralmente, o ever é usado em perguntas. Tem aquela música, né, do Creedence, né? I wanna know, have you ever seen the rain? Né? Então, você já viu a chuva? Então, geralmente se usa em perguntas, tá? E o have just tem a ideia de acabar de, né? Então, lá, I've just done my homework. Eu acabei de fazer a minha lição de casa. Então, sei lá, acabei de trabalhar, acabei de chegar em casa, acabei de cozinhar, acabei de falar com a minha mãe ao meu telefone. Have just, mais o verbo no particípio passado. Gente, eu tô colocando aqui exemplos de primeira pessoa, que eu tô usando exemplos meus, inclusive. Mas, lembre-se que você pode usar isso na terceira pessoa lá, né? She has, or she hasn't, Paulo has, Paulo hasn't, né? Ok? Não vamos esquecer disso. Mas preste atenção no tempo. Então, vamos supor, se bem que daria para fazer isso, agora são 20 para as 19 horas. Então, eu coloquei aqui, vamos supor que é 1 hora da tarde, né? 1 p.m. Aí, teu chefe ou alguém chega para você e diz assim, have you seen Sarah today? Today é hoje. Hoje ainda não se encerrou. Então, ele está perguntando, você viu a Sarah hoje? Ah.
Então, eu até coloquei aqui, o dia ainda não se encerrou. E aí você responde assim, yes, I saw her this morning. Sim, eu a vi hoje de manhã. O período da manhã se encerrou, pois agora são 13 horas. Então, a gente tem que entender, essa é uma outra coisa muito louca do present perfect. Hoje, domingo, 20 para as 19, mais ou menos. O dia não se encerrou ainda, então você poderia perguntar, have you seen Sarah today? Aí você poderia falar, I saw her this morning or I saw her this afternoon. Por quê? A gente tem que entender que quando o tempo ainda não se encerrou, lembra que tem a ver passado e presente? Quando o tempo ainda não se encerrou, você pode usar o present perfect. Mas a gente tem que entender que o período da manhã ele se encerra num determinado horário, né? Pra gente é por volta do meio-dia. Aí depois tem o período da tarde, que encerra pra gente por volta das 18 horas. E depois tem o período da noite. Então, o dia de hoje ainda não se encerrou. Concorda? Agora eu poderia também responder aqui que eu não a vi, né? O dia se encerrou, ainda não acabou e eu ainda não a vi. Então eu uso present perfect. I haven't seen her today. Or I haven't seen her yet today. Eu ainda não a vi hoje. Tá? Então entenda isso também. Por isso que eu coloquei lá these days, this week, porque a gente vai pensar em termos de semana. Vamos supor que, acho que é o próximo exemplo, quer ver? Isso. Vamos supor que hoje é quarta-feira, tá? Que é geralmente, eu não sei, para mim a semana começa na segunda, mas tem gente que acha que começa no domingo. Então, eu pus aqui, vamos supor que hoje é quarta-feira, Wednesday. Aí eu tô conversando com alguém que fala assim, oh, I have watched some movies this week. Eu assisti a alguns filmes essa semana, ou seja, quarta-feira é meio da semana, a semana não se encerrou ainda, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, this week, esta semana. Mas eu poderia ter, eu não sei, você vai ficar pensando assim, ele assistiu essa semana, mas pode ter sido ontem, anteontem, pode ter sido no domingo, depende de quem acha quando que a semana começa. Então, eu coloquei aqui, a semana ainda não se encerrou, certo? Aí eu trouxe um outro exemplo, né? Ainda é quarta-feira, e aí você fala para alguém, I watched some movies last week. A semana passada se encerrou. Por isso que eu falo, expressões como usado com last, ago, in, when I was, tarará, não combina com present perfect. Então, eu assisti a alguns filmes semana passada. Então, ou seja, a semana se encerrou. Então, aqui eu vou usar o past simple. Espero que vocês tenham entendido a diferença. Então, a mesma coisa, quando a gente falar this week, serve para mês, nós já estamos no comecinho de fevereiro, né? Então, durante esse mês inteiro, eu posso falar I have watched some movies this month. Mas se eu falar do mês de janeiro, que já se encerrou, aí eu falo I watched some movies last month. Então, isso vale para o ano. Nós estamos em fevereiro, gente. Né? Tem mês ainda aí, ó, para o ano acabar. Então, ele não se encerrou. Então, eu posso falar I have watched some movies this year. Então, eu posso usar isso para falar assim, eu já li um monte de livro este ano, já fiz um monte de curso esse ano, já viajei para
50 países esse ano, quem dera, né? Ah, eu já namorei muito esse ano, entendeu? Então, assim, você não tá mencionando quando aconteceu, mas você já fez um monte de coisa este ano, não é? Então, veja, não menciono quando, mas eu estou falando das minhas experiências. E a gente não pode esquecer dos contractions. Né? Contractions, o que são os contractions? É o inglês falado, tá? É uma forma de contrair o idioma na hora de falar. Ah, mas eu posso escrever assim? Pode, claro que pode. Mas depende para quem você escreve. É uma coisa que você tem que tomar um pouquinho de atenção, certo? Porque se você vai escrever um e-mail para o teu chefe, ou você vai escrever uma redação numa prova de proficiência, por exemplo, né? Ou você vai fazer uma prova, uma redação para um vestibular ou prestar concurso. Eu sei que não existe prova em inglês para vestibular e concurso, mas eu estou usando como exemplo. Aí você vai usar a forma inteira, tá? Isso aqui a gente usa na hora que a gente fala inglês. Ah, mas eu posso falar I have? Claro que pode. Né? Aqui, assim, não tem essa coisa de não pode, né, gente? A gente tem que só pensar no bom senso. Com quem que eu estou conversando, né? Para quem que eu estou mandando a mensagem. É igual em português. Você não vai fazer uma entrevista de emprego vai falar com o entrevistador como você fala com a sua mãe, ou com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos. Você vai mudar a sua forma de falar. A mesma coisa quando você vai atender um cliente, vai fazer uma apresentação, vai participar de um evento, certo? Então, pode, lógico que pode. A gente ensina, porque quando o aluno está aprendendo inglês, ele vai ter contato com todos os tipos de inglês que existe no planeta, né? Inglês de filme, inglês de podcast, inglês de palestra, inglês da Inglaterra, inglês da Austrália, inglês da, sabe? Inglês do Brasil, inglês da China, inglês do Japão. Então, você vai deparar com pessoas falando de forma contraída ou não. Então é bom saber os dois. Claro que você estiver ouvindo, você entender o que ele está dizendo. Então eu falo I've, you've, she's, he's, it's, we've, they've. Então eu coloquei aqui uns exemplos. I've done my homework, you've done your homework, she's done her homework, he's done his homework, it's done its homework, we've done our homework, they've done their homework. Tá? E esse tipo de frases que eu coloquei aqui, ó. I've done, you've done, she's done, he's done. A mesma frase é um bom treino. As pessoas, elas acham que basta fazer exercício em inglês e pronto. Não, treina isso, gente. Treina, pega uma frase em inglês, uma única frase em inglês, passa por todas as pessoas do discurso. Ela, eu, tu, ela, nós, vós, eles, entendeu? Faz assim, aí depois você faz tudo na negativa, depois faz tudo em pergunta, aí depois de vez de falar done my homework, sei lá, I have read a book, né? You've read a book, she's read a book, he's read a book, entendeu? Aí você vai treinando não só a pronúncia, como a estrutura, sem ter que ficar estudando gramática. Não é legal isso? Porque eu sei que as pessoas odeiam gramática. Detestam gramática. Porque, infelizmente, a gente passou muito tempo da nossa infância e adolescência aprendendo gramática de uma forma muito chata. Muito chata. Eu também apanhei muito na escola, tá? Mas não com inglês, porque eu sempre gostei de inglês. Mas as aulas de português eu sofria muito. Muito, 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 muito. Porque aquela assim, isso aqui é verbo, isso aqui é predicativo, isso aqui, não sei o que lá. Aí quando chegava aquelas orações subordinadas, então eu ficava doida. Maluca. Entende? Então, assim,
Com a língua inglesa eu acho mais fácil, porque a língua inglesa ela é muito estruturada. Quando eu falo estruturada, ela tem uma estrutura, né? Por exemplo, a estrutura aqui é sujeito, né? Aí eu have, mais o particípio passado, que nesse caso é o done, e depois o complemento, my homework. Porque eu poderia usar depois do done, the dishes. I've done the dishes. Eu lavei a louça. Aí você vai mudando, só muda aqui, entendeu? Em português, nem sempre é possível fazer isso, tá? Então, você pode fazer isso que eu falei sem ter que ficar se matando, que nem eu me matei quando, por 3 anos para estudar Present Perfect. Sério, eu não tô zoando, não, gente. Não tô falando isso pra puxar sardinha pro meu lado, não, mas eu sofri o cão para aprender o Present Perfect. E foi graças a uma professora que ensinou em português que eu entendi. E aí nós temos o gone and been. Geralmente é usado com o verbo go, tá? Que aí no passado, no particípio passado, ele pode ser gone or been. Então aqui, ó, Paulo has gone to Paris. Paulo foi para Paris ou a Paris. Ele foi para Paris, mas ele ainda está lá. Até fiz a flechinha aqui, ó, Brasil, flechinha, Paris. Ou seja, ele foi para Paris e está lá ainda. Sei lá, tá de férias, tá fazendo um curso, ou vai morar por um tempo, sei lá, ele tá lá. Certo? Então aí eu uso gone. Aí no outro, Paulo has been to Paris. Paulo esteve em Paris, ou seja, ele foi para Paris, mas ele já voltou ao Brasil, não está mais em Paris. Então veja a flechinha, ele foi para Paris e aí depois ele voltou para o Brasil, tá? Então isso aqui também é uma estrutura, né? Ambas, né? Que você pode usar em várias situações. Por exemplo, a primeira, a pessoa liga para tua casa, sei lá, quer falar. Não vou usar muito esse exemplo, senão vou falar que eu tô, né? Vamos supor que a empresa liga para sua casa, né? Sua esposa atende. E aí o cara fala assim: olha, eu quero falar com o Paulo. Só que o Paulo saiu, foi ao banco. Ela pode falar assim, ó, he has gone to the bank. Ele foi ao banco. Ou a mãe liga, eu quero falar com o Paulo, que é o filho dela. Aí a esposa fala assim, ó, he has gone to the bank. Ele foi ao banco, ele já volta. Ele foi, ele tá lá ainda, certo? Já a segunda, os lugares que você visitou, né? I have been to Paris, I have been to the United States, I have been to China, I have been. Então, você vai contando vários lugares que você já esteve. I have been to my friend's house. Tarará, entendeu? Então, veja, você pode usar em várias situações, certo? Então, voltando aqui, ó, as frases lá do comecinho. Como você falaria as frases abaixo em inglês? Primeiro, preste atenção nas frases que eu pedi para vocês refletirem. Nenhuma delas, está mostrando quando a ação aconteceu. Certo? Nenhuma. Nenhuma está falando que foi ontem, semana passada, 3 dias atrás. Nenhuma. Tá? Então, vocês vão ter que usar o Present Perfect para todas. Ok? Então, provavelmente, a maneira como você traduziu lá no comecinho, você vai falar, putz, traduzi errado. Traduzir não, né? Porque tradução é do inglês para o português, né? Quando a gente faz do português para o inglês é versão, né? Ou transformar, né? Seria melhor. Transformar a frase em português para o inglês. Você deve até falar assim, nossa, fiz errado. Né?
Anotaram nos seus caderninhos? Caderninho, gente, é sério. Tenha sempre um caderninho à mão. Eu tenho meu bloquinho. Aqui tá cheio de anotação, ó, cheio de anotação, tá? Das coisas que eu vou escrever, das coisas que eu vejo, inclusive de perguntas que os alunos me fazem e eu não sei responder, tá? E aí eu faço anotação, pesquiso e depois dou a resposta. Beleza? Então, agora a gente vai ver uma por uma. Vamos lá. Terminei meu trabalho. I have finished my work. Acabei de chegar, lembra do have just? I have just arrived. Convidamos muitas pessoas para a nossa festa. We have invited lots of people to our party. Sandra perdeu as chaves do carro. Sandra has lost her car keys. Essa que eu sempre faço. Você fez a lição de casa? Have you done your homework? Você comprou um computador novo? Have you bought a new computer? Brian limpou a casa. Brian has cleaned his house. Eu pus em ponto de interrogação, mas não é uma pergunta. Tá? Como eu disse, eu vou arrumar isso aqui. Pat escovou os dentes. Pat has brushed her teeth. Gente, quando a gente está falando de partes do corpo, a gente precisa ser específico, tá? Então, tem que colocar her teeth, que é os dentes da Pat, tá bom? Eles pintaram as paredes. They have painted the walls. Quando aconteceu isso? Não sei, não quero saber, não me interessa. Eu quero saber a ação, tá? Com exceção daqui do acabei de chegar. Então pode ter sido uns 5 minutinhos. I have just arrived, tá? Então vamos ver se vocês captaram mesmo. E vamos fazer uns exercícios. Present perfect or past simple. Certo? Pega aí um caderninho, um bloquinho. Só anota os verbos, não precisa escrever as frases inteiras não. Depois, como eu disse, eu vou deixar disponível para vocês baixarem, tá? Então, presta atenção na frase inteira. Presta atenção em palavras que vão te indicar passado, né? Passado encerrado, vão te dizer quando, certo? Isso é legal, esse tipo de exercício é legal para quem vai fazer exame de proficiência, né? Eles têm muito disso, tá? Mas não é só com present perfect e past simple, não. Eles fazem com todos os tempos verbais, tá bom? Aí você tem que ler o texto inteiro para ver qual é o tempo verbal que vai encaixar na parte do texto. E essas palavrinhas chaves, que são as expressões de tempo, né? Que eu falo last week, last ago, recently, this week, always, never, blá, 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 elas podem te ajudar muito na hora de preencher esse tipo de exercício. Tá? E também na hora de você falar, né? Vou dar um tempinho. Para vocês fazerem os exercícios. E como eu disse, a melhor forma de memorizar o verbo, né, os verbos, né, é fazer exercício. E a melhor forma também de você memorizar o uso dos dois, né, do present perfect e past simple, também é fazer exercício. Vocês podem digitar no Google present perfect and past simple
exercises. Gente, tem tanto site, tanto que você não sabe qual que você faz primeiro. Então, eu sempre falo, faz um por dia. Não adianta vocês fazerem 50 exercícios num dia só. Sua memória de trabalho não aguenta. Você vai lembrar 0,05% dos exercícios que você fez. Faz um pouquinho por dia. Um por dia tá bom. Mas vai fazer todo dia. Vai fazer hoje, depois daqui uma semana, daqui 2 ou daqui um mês. Não adianta. É todo dia. Você não vai pra academia todo dia? Você não come todo dia? Você não escova os dentes todo dia? Você não cuida do seu cabelo todo dia? Então, vamos estudar inglês todo dia. Então, vamos lá. Vamos ver as respostas. Eu vou falar uma por uma, tá bom? Olha lá. Last night, I lost my keys. I had to call my flatmate to let me in. Last night. Ontem à noite. Ontem à noite se encerrou. Né? Então, eu uso o passado simples. Lost. I have lost my keys. Can you help me look for them? Eu perdi minhas chaves. Me ajuda a encontrá-las. Eu não sei quando eu perdi. Mas eu perdi em algum momento, sei lá, devia estar na rua, na empresa. Isso acontece muito com a gente, né? Perder celular, perder a chave, perder o guarda-chuva, né? Aí você fala, putz, onde que foi que eu perdi? Aí você fica lá matutando. E às vezes está dentro da sua bolsa, você nem sabe, né? Então, aqui eu não sei quando aconteceu. I have visited Paris 3 times. Eu visitei Paris 3 vezes durante a minha vida inteira. Eu não disse quando, mas já fui para lá 3 vezes. Ou até podia falar, I have been to Paris 3 times. Eu estive em Paris 3 vezes. Ó, que legal. Last year, I visited Paris. Last year, ano passado se encerrou. Aí, passado simples. I knew my great-grandmother for a few years. She died when I was 8. Aqui tem que prestar atenção na frase inteira. Eu conheci a minha bisavó por alguns anos. Ela morreu quando eu tinha 8, ou seja, eu não tenho mais 8 anos. Então, é um momento que se encerrou na minha vida. Certo? Então, é passado simples. Passado de know é new. I have known Julie for 3 years. We still meet once a month. Eu conheço a Julie há 3 anos. Lembra? Não tem a ver lá com passado, presente. For não significa a, né? AH com acento. E nós ainda nos encontramos uma vez por mês. Tá? I have played hockey since I was a child. I am pretty good. Eu jogo hockey desde quando eu era criança. Eu sou muito bom. Olha lá, o since, né? Desde. Então, assim, desde quando ele era criança até o momento presente, ele joga. Ele não necessariamente está jogando agora, que nem eu posso falar. I have ridden a bicycle since 2005. Eu ando de bicicleta desde 2005. Apesar de estar meio parada, né? Eu ando de bicicleta. Quer dizer, eu vou até falar que eu não ando mais, porque ano passado eu não andei nenhum dia. Mas, como esse exemplo, eu posso usar que eu ando de bicicleta desde 2005. She played hockey at school, but she didn't like it. Ela jogava hockey na escola, mas ela não gostava. She didn't like aqui já mata charada.
Eu também. Eu detestava jogar qualquer esporte na escola, gente. Eu odiava. Ah. Nossa senhora, eu acho que eu passava em educação física porque o professor tinha dó de mim. Eu odiava. I'm sorry, John isn't here now. She has gone to the shops. Lembra do exemplo que a pessoa liga para casa? Ah, o Paulo está. E aí eu falo, ele foi ao banco, né? She has gone to the bank. Então é a mesma coisa aqui, ó. I'm sorry, Joe isn't here now. Ah, sinto muito. Mas o John não está aqui agora. Ele foi para o shopping, sei lá, foi para a loja. Ok? Ou seja, ele está lá, ainda não voltou. Ok? Last month I went to Scotland. Olha lá, last month. Mês passado. O mês passado já se encerrou. Então, I went to Scotland. Eu fui para a Escócia. Certo? Eu quero de novo dar uma reforçada aqui os meus serviços, né? Eu dou aula de General English, Business English, Conversation Class, para quem tem a partir de nível intermediário. Grammar Class, aulas de gramática, para quem quer aprender um pouco mais de gramática, entrevista de emprego em inglês, tradução de currículo para inglês, tradução não, né? Versão. Reforço escolar para alunos do ensino fundamental 2 e ensino médio. Aula avulsa para quem não quer fazer aula toda semana, né? E aula de português para estrangeiros que falam inglês, tá, gente? Ou no máximo que fale espanhol, porque imagina eu dando aula de português para um chinês, japonês, vai ser uma loucura. E thanks for watching. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ainda tiver dúvida, deixe aí os seus comentários. Deixa eu ver aqui alguns. A Suelen, que aula incrível. Não sei se eu consigo exibir aqui. Obrigada, Suelen. Ivane, obrigada também. Aí a Suelen deu aqui. I have done many things this year. Is it correct? Sim, está correto. Tá? A única coisa que eu pediria para você mudar isso é o many para a lot of, tá? E is it correct, tá? Mas tá certo. Aí o Leonardo colocou aqui, ou seja, quando existem termos que marcam o momento exato do término da ação, usamos o past simple. E quando a ação não marca esse término, ou se ela ainda pode estar acontecendo, usamos o present perfect. É isso? Isso. Exactly. Tá? E o Robson, good evening, Robson. How are you? Tá? Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí no comentário. Tem meus contatos aqui também no LinkedIn. Vocês podem mandar e-mail para mim, tirar dúvida. Fiquem à vontade. Essa aula vai ficar aqui. Eu vou deixar no meu perfil, para caso vocês queiram assistir novamente. E vou depois, daqui a pouquinho, eu só vou arrumar aqui o slide e vou deixar disponível para vocês baixarem os slides para poderem estudar. E fica a minha dica aqui, façam bastante exercício no Google, pratiquem bastante, leiam o texto, prestem atenção no uso do passado simples e do present perfect, certo? E eu espero que vocês... E eu também quero avisar que quarta-feira, agora às 19 horas, o Leonardo Gomes, né? Nós vamos ter uma conversa sobre mercado de trabalho. E nós vamos falar da importância da língua inglesa também, tá? Thank you, Leonardo. Thank you, Robson, Suelen, Ivânio. Thank you. E a gente se vê na próxima aula. Ainda não decidi o dia, mas com certeza darei uma outra aula para vocês. Bye!